Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender a construir e medir ângulos utilizando o transferidor. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre ângulos que eu estou fazendo aqui para o canal. Os demais estarão na playlist que eu vou deixar a indicação no card aqui para vocês. E vamos lá. Aqui nós temos dois transferidores. Um com medida de 180 graus e outro com medida de 360 graus. Esse de 180 graus, nós falamos que ele tem meia volta. E esse de 360 graus, uma volta completa. O transferidor é um instrumento utilizado tanto para medir quanto para construir ângulos. E ele é composto por uma escala circular, que é dividida e marcada em ângulos espaçados em 1 grau, representado por esses traços menores. Então, se nós observarmos aqui esses traços menores, eles representam 1 em 1 grau. Já esses outros traços médios aqui, olha, o 0, depois entre o 0 e o 10 eu tenho outro traço médio, depois entre o 10 e o 20, outro traço. Então, do 0 a esse traço são 5, desse traço ao 10 mais 5. Então, os pequenos representam de 1 em 1 grau, e esses maiores aqui, os traços médios, de 5 em 5 graus. Isso tanto no de 360 quanto no de 180. E se nós observarmos, ambos possuem marcações tanto na parte externa quanto na parte interna. A parte externa está indicando as marcações no sentido horário, já a interna no sentido anti-horário, no de 180 também, no sentido horário e no sentido anti-horário. E quando que eu uso no sentido horário ou no sentido anti-horário? Isso vai depender da maneira em que o ângulo está ou da maneira em que você quer construir este ângulo. Além das marcações, nós temos o centro do transferidor, que no caso de 360 está aqui, olha, esta marcação, e de 180 aqui. Então, nós temos o centro do transferidor e também a linha de fé. Onde vai ser esta linha de fé? A linha de fé é esta linha que vai ficar sobre o 0. Então, esta linha que vai ficar aqui, olha, sobre o 0. Ao construir ou medir um ângulo, esta linha tem que ficar em cima de uma das semirretas do ângulo. Vamos começar os exemplos fazendo a construção de dois ângulos aqui. E eu vou utilizar o transferidor de 180 graus, mas o processo é o mesmo, tanto no de 180 quanto no de 360. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, o ângulo AOB de 35 graus, e o segundo exemplo, o ângulo COD de 120 graus. Então, vamos fazer primeiro aqui o AOB de 35 graus. O que nós vamos fazer? O primeiro passo é construir uma semirreta. Então, eu vou utilizar a reguinha desse transferidor aqui para fazer a construção desta semirreta. Lembrando que a semirreta, ela tem um ponto de origem. Então, ela tem um começo. Vou colocar aqui, olha, como ponto de origem. E construir a semirreta. Coloco uma setinha, por quê? Porque ela tem um início, mas ela continua. Como eu tenho aqui o ângulo AOB, essa origem da semirreta também vai ser a origem do meu ângulo. Então, vou chamar aqui essa origem de O. E aqui eu vou marcar o ponto B. Agora, nós vamos fazer o seguinte, fazer a marcação dos 35 graus. E como que eu faço isso? Eu vou pegar o transferidor. Lembram que eu falei para vocês do centro do transferidor? Então, este centro aqui do transferidor, eu vou colocar ele em cima da origem. E a linha de fé, que é esta linha do 0, vai ficar sobre esta semirreta. Então, eu coloco aqui a origem, bem em cima da origem da semirreta, e a linha de fé, que é a linha do 0, ó, o 0 está aqui, então, ela vai ficar bem em cima da minha semirreta. Eu quero o ângulo AOB de 35 graus. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar esta marcação interna.
Então, 0, 10, 20, 35. O 35 está entre o 30 e o 40. Mas como que eu marco isso no lugar certinho? Lembram que eu falei para vocês que aqui nós temos as marcações de 1 em 1 e de 5 em 5? Então, aqui entre o 30 e o 40, percebam que o 30 está na direção do 150 e o 40 está na direção do 140. E bem no meio do 140 com o 150, eu tenho a metade entre eles, que é a metade também entre o 40 e o 30. Aí, eu posso colocar o ponto aqui, ou então eu puxo aqui, tanto faz. Eu vou colocar aqui, e agora, com a reguinha ainda desse transferidor, eu venho aqui e traço outra semi-reta, unindo a origem até este valor aqui, onde eu fiz a marcação dos 35 graus, ou então até a metade, porque não importa o tamanho que seja esta semi-reta. Por quê? Porque o ângulo, ele vai possuir a mesma medida, que no caso aqui, será de 35 graus. Coloco a setinha, por ser uma semi-reta, e eu quero o ângulo AOB. Então, eu tenho a marcação do B, do O, e eu marco aqui agora o A. E esse, então, é o nosso ângulo AOB, que mede 35 graus. Agora, nós vamos construir o ângulo COD de 120 graus. Neste de 35, eu usei a parte interna. No de 120, eu vou utilizar a parte externa, que é esta marcação aqui, externa. Então, como que eu faço? Primeiro passo, vou construir também uma semi-reta, só que agora eu vou colocar a origem aqui. Nesse, eu coloquei da esquerda para a direita. Aqui eu vou colocar da direita para a esquerda. Então, coloco a minha origem aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro do transferidor e vou colocar ele na origem. E a linha de fé, que é a indicação do 0, vai ficar bem em cima aqui desta semi-reta que eu construí. Então, eu quero o ângulo COD de 120 graus. Aqui está o 0, a minha linha de fé está bem em cima da minha semi-reta. A origem aqui da semi-reta, que vai ser a origem do ângulo, está aqui no centro do transferidor, e eu vou verificar onde está o 120. Lembrando que eu vou utilizar agora a marcação de fora. Para utilizar a marcação de fora, perceba que eu coloquei o centro aqui, da direita para a esquerda, bem aqui. Então, isso significa que esta semi-reta, ela tem origem aqui, ó, que eu vou chamar de O, mesmo porque é o centro aqui, olha, COD, que vai ser a origem também deste ângulo, e esta semi-reta continua para lá. Então, eu vou chamar aqui de O e aqui de D. E aí, coloco, então, olha, o centro aqui do transferidor em cima da origem e a linha de fé em cima aqui desta semi-reta. E eu vou 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Achei aqui, olha, o 120. E agora, eu vou unir o centro aqui da semi-reta, que eu construí primeiro, até esse pontinho do 120. Precisa chegar até aqui? Não há necessidade, você pode parar aqui no meio do caminho, porque não importa qual o comprimento que você vai indicar aqui desta semi-reta, porque ela é infinita. E aqui nós vamos ter a medida, então, do ângulo COD de 120 graus. Então, perceba a diferença. Aqui nós utilizamos a marcação do lado interno, que é a marcação no sentido anti-horário, e aqui eu utilizei no sentido horário. Já nesses dois exemplos, nós temos os ângulos construídos e nós vamos verificar as suas medidas. Então, nós vamos pegar o transferidor. Aqui onde nós temos o centro, nós vamos colocar em cima da origem. E a linha de fé, nós vamos colocar aqui em cima da semi-reta. Então, colocando aqui, olha, a origem no centro e o 0 bem aqui na linha de fé. Qual é a marcação que nós temos?
olha, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 65. Então, esse ângulo MON, ele mede 65 graus. Então, a medida do ângulo MON é igual a 65 graus. No nosso segundo exemplo, nós temos, então, aqui a origem, e nós vamos colocar a origem bem aqui no centro. Então, esta parte aqui onde eu tenho o centro, vai ficar em cima da origem. E a linha de FEC vai ficar bem em cima da semirreta. E aí, nós temos aqui, então, que observar o quê? Nós temos que observar a parte interna, no sentido anti-horário. Por quê? Porque ele sempre vai começar do zero, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, e esse nosso ângulo aqui vai até onde? Até os 130. Então, lembrando que sempre nós vamos começar aqui do zero. Por isso que para este ângulo, ao colocar o centro aqui na origem, nós temos o zero aqui, que vai direcionar a marcação de 130 graus. Então, este ângulo aqui tem 130 graus. Então, uma dica para você saber qual parte você usar, a que está no sentido anti-horário ou qual está no sentido horário, é colocar a origem no centro. Então, coloco a origem no centro e observo onde está o início, o zero. Toda régua inicia do zero. E o ângulo também. A marcação aqui do ângulo, que é esta escala circular, também começa do zero. E o zero onde está? Na parte externa ou na parte interna? Nesse caso, na parte interna. Já neste primeiro exemplo, eu coloco a origem aqui no centro do transferidor. E onde está o zero? Na parte interna ou na parte externa? Na parte externa. Então, eu uso a parte externa para indicar aqui a marcação do nosso ângulo. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.